Olá, meus amigos. Nós estamos aqui com o programa Sindicef, programa esse que vai ao ar todos sábados aqui na Rede TV, às 19 horas. E esse mesmo programa ele é repetido na Rádio Globo Rondônia, 13.10 AM, no horário de meio-dia. Então é um momento que a gente tem para apresentar as demandas do sindicato, nossas lutas, nossas reivindicações, de valorizar o serviço público, valorizar os servidores públicos e, acima de tudo, prestar informações para a sociedade. Nós hoje vamos abordar aqui no nosso programa dois pontos extremamente interessantes. Um deles é sobre a aposentadoria especial, qual vai falar o Dr. Elton, que é um advogado renomado aqui do estado de Rondônia, um advogado conselheiro federal de Rondônia na UAB, além de ser um advogado militante na área trabalhista, na área social há muito tempo. E temos também o Dr. Breno de Paula, que vai falar sobre imposto de renda com relação à questão dos precatórios. O Dr. Breno é um advogado especialista em direito tributário, uma especialização essa feita na Fundação Getúlio Vargas, uma das mais renomadas instituições de ensino do país, e além de ser professor universitário. Atualmente, o Dr. Breno é um dos professores que está na Universidade Federal de Rondônia, já passou pela Faro também, já tem uma folha de serviço bastante intensa aí com relação ao magistério. E nós queremos iniciar o programa mandando um abraço especial ao Dr. Arimar Sá, que é advogado e que também é jornalista, e ele nos deu uma série de considerações a respeito do nosso programa, tentando melhorar o nosso desempenho aqui. Como nós estamos tentando aprender e, trocar carro, o pneu com carro em movimento, então nós aceitamos de bom grado as indicações do Dr. Arimar, e se ele deu opinião é porque ele assistiu, e para nós é um prestígio muito grande ter o Dr. Arimar assistindo o programa nosso. Dr. Elton, seja bem-vindo, suas considerações iniciais. Daniel, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje, neste programa, dizer que é do meu conhecimento que esse programa está tendo uma enorme aceitação perante os servidores públicos federais e de toda a sociedade rondoniense. Gostaria de cumprimentar todos os telespectadores e um cumprimento em especial para os servidores públicos federais no estado de Rondônia. E cumprimentar também o meu amigo, Dr. Breno Dias de Paula. Dr. Breno. Daniel, muito obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer mesmo a oportunidade de estar debatendo neste importante programa temas tributários da maior relevância, de maiores impactos na vida dos servidores públicos federais e da sociedade como um todo. Muito obrigado. E aí também gostaria de cumprimentar o Dr. Elton, dizer que é uma satisfação estar debatendo temas do servidor público na sua companhia. Muito obrigado. Para nós é muito gratificante para o Sindicef, para o nosso programa, receber os dois advogados aqui, que são pessoas queridíssimas como seres humanos e extremamente competentes e responsáveis, pessoas aí que têm já construído, apesar de dois jovens, já construído aí a sua história no mundo do direito aqui no estado de Rondônia. E além de entrevistá-los, nós vamos abordar alguns pontos que são importantes para os servidores federais e para os servidores estaduais, principalmente aqueles que estão aí aguardando a transposição. Nós vamos abordar a questão da GEAD, que é uma gratificação dos professores, a questão da transposição. Vamos abordar também um trabalho que o Sindicef está fazendo com relação aos servidores intoxicados por DDT e vamos também prestar algumas informações atualizadas com relação ao plano Bresser dos servidores do ex-território. Doutor Elton, nós temos a nossa Constituição já há 25 anos, a possibilidade da aposentadoria especial. E em que pese ser um direito constitucional, até hoje os servidores ainda não têm esse direito na sua plenitude, sejam os servidores federais, estaduais e municipais. Tecnicamente, o porquê disso tudo? É verdade tudo que você falou, Daniel. A aposentadoria especial do servidor público, ela está assegurada na Constituição Federal, lá no artigo 40, parágrafo 4º, nos incisos 1, 2 e 3. Especificamente, ela prevê que aqueles trabalhadores, aqueles servidores que estão exercendo suas atividades sob as condições de expostos a riscos e a agentes nocivos à saúde,
têm direito à aposentadoria especial. No entanto, esse dispositivo constitucional estabeleceu que esse direito deve ser exercido somente quando ocorrer a regulamentação desse direito, ou seja, a edição de lei complementar. E a União, para variar, né, ela não teve interesse até os dias atuais de regulamentar esse assunto, regulamentar o direito ao exercício da aposentadoria especial. Portanto, desde a Constituição de 88 até o ano de 2009, o servidor público tinha o direito assegurado à aposentadoria especial, no entanto, não podia exercê-lo em razão da ausência de regulamentação. Em 2009, já diversos servidores públicos e diversas entidades sindicais provocaram o Supremo Tribunal Federal, levando ao Supremo Tribunal Federal que essa omissão estava causando enormes prejuízos para os servidores públicos e ajuizaram um instrumento jurídico chamado mandado de injunção, que é uma medida judicial prevista na Constituição Federal que determina que o Poder Judiciário possa suprir as omissões do Poder Público para o exercício de um determinado direito, né, que está previsto na Constituição Federal e deveria ter sido regulamentado. Pois bem, essas diversas entidades sindicais e esses servidores públicos ajuizaram esse mandado de injunção e o Supremo Tribunal Federal veio e conheceu do mandado de injunção e decidiu a matéria, determinando à administração pública que enquanto perdurar essa omissão, deve ser aplicado aos servidores públicos as regras previstas para a iniciativa privada, no que se refere à aposentadoria especial. Ou seja, enquanto perdurar essa omissão, a administração pública deve aplicar o regime geral as regras previstas no regime geral de previdência, mais especificamente o artigo 57 da Lei 8.213/91. Então, houve, através de uma posição do Supremo Tribunal Federal, a determinação para que a União assim o procedesse. Com base nessa decisão, a União ela editou uma instrução normativa, a instrução normativa número 10 de 2010. Essa instrução normativa ela veio estabelecer as condições e as regras para o servidor público ter acesso à aposentadoria especial. E dentro dessas regras trouxe um componente que eu julgo da mais alta relevância para o servidor público, que é a possibilidade de conversão do tempo especial em tempo comum. Ou seja, aquele tempo em que o servidor trabalhou exposto a agente nocivo à saúde, ele pode converter esse tempo em tempo comum. Tá? Como ocorre isso? A cada ano que o servidor público trabalha exposto a um agente nocivo, no caso do homem, esse ano tem que ser multiplicado por 1,4. No caso da mulher, por 1,2. E aí, essa conversão de tempo especial em tempo comum possibilita ao servidor público algumas vantagens. Podemos destacar que ele alcança o tempo necessário à aposentadoria comum mais rápido, bem como ele pode também optar por receber o abono de permanência. Então, esta instrução normativa regulou essas duas situações, tanto a concessão da própria aposentadoria especial em si, como também a possibilidade de conversão de tempo de serviço especial em tempo comum. A partir de 2010, com um volume muito grande de mandado de injunção junto ao Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência do Supremo começou a mudar levemente, mas foi constatada uma mudança. Mudança em que sentido? No sentido de fixar que o mandado de injunção em si, ele estava tratando especificamente sobre a aposentadoria especial. E este mandado de injunção não estava tratando de conversão de tempo de serviço. E esta mudança, ela é prejudicial ao servidor. Por que isso, Daniel? Porque
O servidor hoje não interessa, levando em consideração os efeitos práticos desta aposentadoria especial e dessa regulamentação, a aposentadoria especial em si. Pronto. Sim. Sem atrapalhar o raciocínio do senhor, mas eu queria trazer aqui algo para ouvir a sua opinião a respeito disso. São duas questões, né? Porque essa mudança que passou a se ter, o STF decidiu que, a partir de então, os mandados de junção seria decidido monocraticamente, né? E, pelo que nós sabemos, essas decisões têm sido tomadas por um dos ministros, que é o ministro Teori Zavascki. Aí, o que eu gostaria que o senhor abordasse para a gente são duas situações. Primeiro, nós temos a questão da coisa julgada. Nós temos aí alguns mandados de junção que já foram há 5, 6 anos atrás, consequentemente, já com trânsito julgado. A primeira pergunta que eu quero fazer é essa daí. Esse entendimento do ministro, ele volta no tempo, porque as outras decisões são decisões de colegiado do Supremo como um todo, como instituição. E essa decisão do ministro Teori Zavascki é somente dele. E a administração pública, ela está desprezando a decisão do colegiado e aplicando a decisão de um ministro, mudando a sua forma a sua regulamentação, inclusive as instruções normativas iniciais, ela concedia plenamente aquilo que está na legislação privada, né? E a partir de então ela mudou. Qual a sua opinião a respeito disso e o que concretamente dá para fazer para tentar buscar o que é de melhor para os servidores? Pois bem, é verdade, Daniel. O ministro Teori Zavascki foi um dos ministros em que houve a mudança com relação a esse entendimento. Mas eu trago também que vários outros ministros decidiram nesse sentido também. Tanto o ministro Dias Toffoli como a ministra Carmen Lúcia também adotaram decisões no sentido de que o mandado de junção... Todos eles ministros que não estavam nas primeiras decisões. Isso. Mas tem um componente que eu vou chegar mais na frente e vou abordar que talvez vai esclarecer isso melhor. O que acontece com essa mudança, né, a União, por óbvio, cancelou essa instrução normativa número 10 e editou outras instruções normativas, a número 15 e a número 16, inviabilizando a conversão do tempo de serviço. E eu queria dizer por que esse é o ponto principal, que acho que é o que traz mais preocupação para o servidor público. Porque, como eu estava falando, ao servidor público não interessa a ele requerer exclusivamente a aposentadoria especial. Não interessa em nada. Por quê? Porque a aposentadoria especial, por si só, ela não carrega algumas garantias constitucionais devidas aos servidores públicos, que é a questão da integralidade de vencimentos e a garantia da paridade de vencimentos. Então, o que interessa hoje para o servidor público, efetivamente, é a conversão do tempo de serviço. No caso aqui, agora voltando ao caso dos servidores públicos federais no estado de Rondônia, o Sindicato de Servidores Públicos Federais, eu tenho conhecimento disso, ajuizou um mandado de injunção, e neste mandado de injunção, que foi submetido sobre a relatoria do ministro Joaquim Barbosa, ele determinou que, enquanto perdurasse esta omissão, que seja aplicado o dispositivo previsto, as regras previstas no artigo 57 da Lei 8.213. O dispositivo que ele menciona é o artigo 57. Ele não faz nenhuma limitação. E a pergunta que você me fez é se, nesses casos específicos, e essa decisão do Sindicef ela transitou em julgado, se nessas questões específicas a matéria faz coisa julgada, ou seja, se ela vincula efetivamente a União no que se refere aos servidores públicos federais no estado de Rondônia. Eu penso, numa primeira análise, que nós temos uma decisão vinculativa sim, e a gente tem e pode ser exercida, porque a decisão do ministro ela é clara com relação a isso e ela não limita em momento algum a aplicação do artigo 57. E essa questão do artigo 57 ela é importante ser dita também,
o parágrafo 1º do artigo 57, ele trata exclusivamente da aposentadoria especial. E o parágrafo 5º do artigo 57, ele versa exatamente a possibilidade de conversão de tempo de serviço. Então, eu entendo que essa matéria pode ser, sim, exercitada no âmbito dos servidores públicos federais no estado de Rondônia, com base neste mandado de injunção. Orialto, além dessas ponderações que o senhor está fazendo, desse processo em construção aí de mandado de injunção, instrução normativa concedendo, instrução normativa suspendendo o direito dos servidores, inclusive ameaçando a revisão daqueles direitos já concedidos, a sua posição ficou muito clara de colocar aqueles que estão protegidos pelo mandado de injunção da CONDICEF e mesmo aqueles protegidos pelo mandado de injunção do SINDICEF, do ponto de vista da questão da coisa julgada, ou seja, o Estado não poderia mais desconstituir isso daí. Mas agora, recentemente, o STF fez publicar uma súmula vinculante, né? Qual é a sua análise do conteúdo da súmula vinculante? Ela mantém aquele entendimento que nós já tínhamos ou ela vem abraçar, agasalhar esse entendimento novo que a União está tendo de interpretar que somente se trata na Constituição da aposentadoria especial e não uma contagem de forma especial, tal qual o servidor da iniciativa privada? É muito oportuna a sua observação, Daniel. Realmente, recentemente, restou editada a súmula vinculante número 33 do Supremo Tribunal Federal. E nessa súmula vinculante, o Supremo Tribunal Federal determina a aplicação das regras previstas para o trabalhador da iniciativa privada para o servidor público. E determina esta aplicação da lei, dos dispositivos previstos na Lei 8.213 e utiliza um termo, no que couber. A interpretação que os estudiosos, os doutrinadores estão fazendo acerca dessa súmula vinculante, e eu me filio à corrente de que interpreta de que esta súmula realmente trouxe um certo benefício ao servidor público. Por que eu digo isso? Porque a redação original proposta para essa súmula, ela era limitadora. A redação original dizia especificamente que a aplicação estava restrita ao artigo 57, parágrafo 1º. Ponto. Só a aposentadoria. Ou seja, só a aposentadoria. E aí, a partir das sustentações orais dos advogados que lá estavam presentes, a partir dos debates em plenário, foi modificada essa redação e foi retirada esta limitação. E o que os ministros deixaram muito claro na sessão de julgamento? Deixaram muito claro o seguinte, e que em momento algum o STF disse que era possível ou não era possível a conversão de tempo de serviço especial em comum. Essa matéria não foi abordada e não foi decidida pela Corte especificamente. Então, com base nisso, e quando altera a redação originalmente proposta, isso dá margem para que o servidor busque o Poder Judiciário discutindo o seu direito de ter a conversão do tempo especial em tempo comum, que é a grande luta do servidor público hoje com relação a esse tema da aposentadoria especial. Perfeito. Doutor Elton, a CONDICEF, que é a nossa confederação, que abrange todos os sindicatos gerais do país, né, ela trouxe para nós, agora no dia 25 de abril último, eles fizeram um documento para o Ministério do Planejamento para que eles fizessem uma revisão das instruções normativas que são prejudiciais aos interesses dos servidores, né? O que nós queremos é que a União volte àquela primeira instrução normativa que ela emitiu, tão logo saiu a decisão dos dois mandados de injunção, tanto da CONDICEF quanto logo em seguida do SINDICEF, né, que era uma interpretação mais favorável, mais benéfica aos servidores, né? E esse documento foi assinado pela CONDICEF e por várias outras entidades. Claro que esse documento ele foi assinado no exato momento em que estava saindo a súmula vinculante. Nem sequer tinha ainda uma ideia a respeito do conteúdo, até porque ela sequer tinha sido publicada ainda, né? Então, e essa situação da aposentadoria especial, ela nos é muito cara, porque nós temos o Serviço Público Federal, nós temos o Serviço Público Estadual, né, temos conhecimento de vários mandados de injunção já com trânsito em julgado,
né, com situações vividas pelos servidores públicos no âmbito do Estado e também há de se falar dos servidores municipais. Então, essa situação da regulamentação, ela é bastante importante. Do ponto de vista informativo, tramita no Congresso Nacional o projeto de emenda de lei complementar 555. Né? Ele é de iniciativa do Poder Executivo e ele está sob a relatoria de um deputado da Bahia, se não me engano, Amaury Guedes, o nome do parlamentar. Né? E ele tem uma estreita ligação com a Condicef, então eles estão fazendo toda uma discussão para tentar tirar alguns defeitos que tem no projeto do governo. E o projeto do governo tem, a nosso ver, tem 2 defeitos. O primeiro deles é que ele não considera o recebimento da insalubridade como algo suficiente para reconhecer a questão de contagem de tempo especial, para efeito da aposentadoria especial. Né? E a outra situação é que ele não permite, o documento diz isso, a proposta do governo, de não permitir prova testemunhal de atividade insalubre. Né? Lembrando, a título de exemplo, que aqui no estado de Rondônia, boa parte da documentação da FUNASA, local que esses servidores que hoje estão no Ministério da Saúde militam, pegou fogo lá. Ou seja, não tem mais documentos, não tem registros documentais, né, que seria responsabilidade do poder público, não tem mais nada lá. Né? Então a prova tem que ser testemunhal. Era o Joaquim que trabalhava com o João no município A, B, C ou D. E a proposta do governo exclui isso. Né? Ou seja, o governo, os senhores que são do direito, né, o governo está se apropriando da sua própria torpeza e benefício próprio. Né? Não protegeu o patrimônio público, queimou os documentos, né? E agora, pela ausência de poder, do servidor poder provar que ele exercia atividade insalubre do ponto de vista documental, o governo vem e quer proibir o uso de prova testemunhal. Né? Tudo bem que todo mundo sabe das restrições que você tem à prova testemunhal, mas num dado contexto ela não pode ser deixada de ter sua validade. Então o sindicato, a Condicef, o nosso sindicato também, estamos fazendo um trabalho não só para garantir na lei, né, o direito dos servidores e, inclusive, estamos prevendo, a nossa confederação está elaborando uma proposta e a gente vai tentar apresentar isso através de um senador no Senado para ver se a gente anda mais rápido para acabar com essa novela que só beneficia o governo. Faz 25 anos que o direito está lá, mas até o presente momento não tem sido dada a uso. Torel, então nós estamos diante de uma situação concreta. Servidores que já receberam o benefício, já se aposentaram ou já receberam abono de permanência, ameaça de ser retirado, é isso que a União quer fazer. E de um outro lado nós temos servidores que não usaram desse direito ainda, mas entendem que tem tanto direito quanto os outros. Qual a orientação que nós poderíamos dar para esse servidor? Qual a melhor maneira dele agir? Muito bem colocado, Daniel, as observações que você fez com relação à questão do processo legislativo. Realmente existe um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional e é importante retirar desse projeto de lei algumas situações que prejudicam os servidores públicos. E eu destaco uma em especial, que é a questão envolvendo a prova de que ele estava exposto a agentes nocivos da saúde. Nós bem sabemos que nesse período da Constituição de 88 até a data agora, em razão da ausência de regulamentação, a administração pública não tomou nenhum tipo de providências para aferir a situação do servidor, ou seja, prova documental de que ele, através de laudos e uma série de outros instrumentos que hoje são utilizados na iniciativa privada para a comprovação da exposição a agente nocivo à saúde. Então, é importante a alteração nessa legislação para dizer o seguinte, efetivamente, o recebimento do adicional de insalubridade por parte da administração pública tem que, por si só, gera a comprovação de que ele estava exposto a agente nocivo de saúde. Isso é de fundamental importância. Outro aspecto, Daniel, é com relação a essa questão agora das instruções normativas, a número 15 e a número 16, do finalzinho agora do ano de 2013. Essas instruções normativas são terrivelmente desfavoráveis aos servidores públicos. Elas determinam que a administração pública refaçam refaçam a análise de todos os processos que possibilitou a conversão do tempo de serviço especial em comum,
E se tiver gerado a aposentadoria, que desfaça a aposentadoria, revogue esse ato de aposentadoria e determine que o servidor volte a trabalhar. Se essa conversão determinou o recebimento de abono de permanência, que cesse o pagamento do abono de permanência, ou seja, é um problema muito sério, terrível. Ou seja, muitos servidores, por exemplo, já estão aposentados, se desligaram totalmente, muitas vezes, até mesmo da cidade, foi morar em outro local, mudou sua vida, tomou outras e vão ser obrigados a voltar a exercer as atividades, assumir as suas funções. Isso traz um prejuízo, penso eu, danos irreparáveis ao servidor público. Dessa forma, eu penso que os servidores têm que procurar o Poder Judiciário, têm que levar essa questão ao Poder Judiciário e elencar tudo aquilo que a gente já colocou aqui hoje. Nós temos a Codicef ingressou com mandado de injunção, o Sindicef ingressou com mandado de injunção, tem decisões favoráveis, o posicionamento jurisprudencial ainda não está consolidado, definido com relação a esse tema, então é possível sim discutir isso no âmbito do Poder Judiciário, então os servidores devem procurar o Poder Judiciário. Eu oriento que todos os servidores que, porventura, recebam notificações com relação a esse tema, têm que procurar o advogado de sua confiança, né, e adotar as medidas judiciais necessárias. Doutor Elton, nós, do sindicato, até sob orientação do seu escritório, e queremos lembrar que quando nós estamos falando de servidores com direito à aposentadoria especial, nós não estamos falando só de servidores do Ministério da Saúde, da FUNASA ou da SUCAM, nós estamos falando de servidores do ex-território que trabalham em hospitais, nós estamos falando de servidores do INSS, do IBAMA, da CEPLAC, do INCRA, né? Enfim, de todas aquelas, do INSS, de todo aquele pessoal que trabalha em situações que o leva a ter um ambiente de trabalho insalubre, ou penoso, ou perigoso, né? Então é bem mais abrangente do que uma situação específica do pessoal da FUNASA e do Ministério da Saúde. E a nossa orientação do sindicato é que todos os servidores, em função do mandado de injunção do Sindicef, que todos os servidores requeiram ou a aposentadoria ou o abono permanência em decorrência da contagem de tempo especial. Desde que você, nas suas contas, consiga verificar que você teria direito ao abono permanência ou aposentadoria, lembrando que a aposentadoria e o abono permanência estão intrinsecamente ligados, você só tem direito ao abono se você tiver direito à aposentadoria. É de um direito que decorre, passa a ter uma opção, ou se aposenta ou recorre ao abono. E o abono, na verdade, porque o servidor não tem direito à paridade, perde muito quando se aposenta, então fica trabalhando de forma extenuada até enquanto puder, em função de poder para continuar garantindo o seu padrão de vida, né? Então a orientação do sindicato vá segunda-feira no sindicato, pegue o documento, o formulário adequado do seu órgão e faça o requerimento da contagem de tempo, e pedindo ou aposentadoria ou abono permanência. O porquê disso? Se você agir dessa forma, você vai quebrar algo chamado de prescrição, né? Ao você fazer um requerimento, você vai permitir, porque a administração pública, pela orientação que se tem agora, essa instrução normativa número 1516, eles vão negar. E em cima desse entendimento que o doutor Elton apresentou aqui, da coisa julgada, e até mesmo da interpretação pró-servidor da súmula vinculante, que trata sobre a questão da insalubridade, nós podemos, a partir daí, buscar judicialmente, seja através dos advogados do Sindicef, seja através de um advogado da sua confiança, a garantia ou da aposentadoria ou da abono permanência. Aí você vai dizer, poxa, mas vai demorar 2, 3 anos. Se demorar 2, 3 anos e o Poder Judiciário der ganho de causa para você, significa que ou o teu abono permanência tem que voltar lá na data que você requereu, o pagamento de todo esse período, ou o pagamento extra do período que você trabalhou a mais, porque você já deveria estar aposentado e continua trabalhando de graça para a União. Então, qualquer que seja o resultado final, desde que a gente ganhe isso, uma decisão judicial favorável a gente, vai te trazer benefício financeiro. Agora, repito, o direito não protege os que dormem. Procure o seu setor de recursos humanos do seu órgão e faça o requerimento de contagem de tempo especial, desde que você tenha insalubridade. Doutor Elton, em decorrência dessa situação da insalubridade e, consequentemente, da aposentadoria especial, nós temos a situação dos servidores intoxicados por DDT.
né? O seu escritório tem feito um trabalho jurídico, aí somando a outros advogados e outros escritórios, tentando buscar proteção judicial para esses casos. E o nosso sindicato, o Sindicef, é uma das vanguardas dessa luta a nível nacional, e nós elaboramos recentemente um projeto de emenda constitucional, né, para apresentar no Congresso Nacional, assemelhado àquilo que foi aprovado agora recentemente, vai ser sancionado no próximo dia, promulgado no próximo dia 14 agora de maio, né, com a presença do Soldado da Borracha, num evento festivo e muito justo, né? Até parabéns ao Congresso Nacional, na pessoa do senador Aníbal Diniz, do Acre, que foi o relator da matéria, né, que prestigiou aí e reconheceu o direito dos seringueiros. E nós, o Sindicef Rondônia, levamos ao Brasil um projeto no mesmo sentido, para buscar indenização por danos morais e buscar tratamento desse pessoal. Nós tivemos, nessa última semana, representando o Sindicef, tivemos com o senador Randolfo Rodrigues, que é presidenciável, né, que é um senador pelo Amapá e é candidato a presidente pelo PSOL. Tivemos com o senador Aécio Neves, né, que é senador pelo estado de Minas e que é presidenciável, também é candidato a presidente pelo PSDB. Na semana anterior, nós havíamos estado com Eduardo Campos, que é o candidato a presidente pelo PSB, e protocolamos um documento no último dia 8, protocolamos um documento para a presidente da República, né, pedindo o apoio, né, suprapartidário para que essa proposta de emenda constitucional em benefício do pessoal intoxicado da antiga SUCAM, hoje FUNASA, o Ministério da Saúde, estão esparramados aí para vários órgãos, para que venha a resolver de uma vez por todas, né? Gostaríamos de ter aí a sua consideração a respeito desse assunto. Daniel, essa questão que envolve os servidores da FUNASA que tiveram contato com o DDT é uma situação muito delicada e todas as frentes que estão sendo levantadas com relação para buscar amenizar os problemas vivenciados por esses servidores são legítimas e adequadas. Como você bem abordou, existe as ações judiciais buscando indenização, né, e tratamento médico para esses servidores, e agora essa bela iniciativa do Sindicef no sentido de tentar aprovar uma emenda à Constituição garantindo indenização a esses servidores. Penso eu que a matéria ela é extremamente justa e esses servidores foram submetidos à exposição de um produto que nós sabemos que naquela época ele era proibido já era proibido nos Estados Unidos, né, e posteriormente estou proibido a sua manipulação, inclusive aqui no Brasil. Em 2009. Em 2009 foi proibido, inclusive, aqui no Brasil. E os danos à saúde decorrentes da exposição a esses produtos são muito graves. Então, penso e quero parabenizar o sindicato por essa iniciativa e tenho certeza que o Poder Judiciário vai reconhecer o direito desses servidores também nas ações que estão tramitando, né, por diversos advogados discutindo esse tema e vai conceder as indenizações, bem como determinar que a União faça o tratamento destes servidores. E, doutor Nelton, só a título de informação até para os nossos ouvintes, para a sociedade como um todo, além dos presidenciáveis, que nós citamos aqui, das 4 principais figuras que estão na disputa da presidência da República, nós de Rondônia protocolamos esse projeto para o senador Cassol, o senador Raup, o senador Assir, o senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, inclusive, que tem uma posição bem avançada com relação a esse assunto. Protocolamos junto ao senador Aníbal Diniz, que é aqui do estado vizinho do Acre, que também conhece dessa situação, e protocolamos com toda a bancada de deputados federais de Rondônia, todos, sem nenhuma exclusão. E entregamos uma cópia desse projeto para todos os representantes sindicais do Brasil. Então, é uma ideia que nasceu aqui em Rondônia, num seminário que o seu escritório nos ajudou a construir isso, juntamente com a assessoria do senador Assir, lá em Ji-Paraná. E hoje esse projeto ele está distribuído no Brasil todinho, né?
a estratégia, inclusive a Condicef está nesse último final de semana fazendo seu planejamento estratégico e vai colocar como prioridade essa questão dos servidores intoxicados por DDT. Talvez seja a grande demanda da Condicef esse ano, né? Ela diz respeito a aproximadamente 60 mil servidores. Então a gente fica muito satisfeito do SINDICEF, que é reconhecido como um dos maiores sindicatos de servidor público do país, mas não é grande só em termos de tamanho numérico, é grande em termos de qualidade técnica também, seja pelos trabalhos jurídicos produzidos aqui e agora esse trabalho de articulação política. Doutor Elton, alguma consideração mais a acrescentar com relação a uma aposentadoria especial para a gente poder explorar o conhecimento do doutor Breno com relação às questões tributárias? Não, Daniel, é só para finalizar, lembrando a todos os servidores que eventualmente venham a ser intimados de qualquer decisão no sentido de rever os atos de concessão de aposentadoria ou atos de concessão de abono de permanência, que procure o Poder Judiciário para garantir seus direitos. Bem como também sugerir a todos os servidores públicos que, porventura, trabalharam em contato com agentes nocivos à saúde, que busquem requerer o seu direito de averbação desse tempo na administração pública e, uma vez negado, também procure o Poder Judiciário, que eu tenho certeza, tenho convicção de que o Poder Judiciário vai reconhecer o direito desses servidores. Obrigado, doutor Elton. Antes de entrar aqui, propriamente dito, explorar os conhecimentos do doutor Breno, nós queremos informar os nossos filiados que nessa semana que passou nós tivemos uma audiência importantíssima na AGU para tratar sobre a GEAD, que é uma gratificação que nós ganhamos para os servidores em 2005 e que ficou um resíduo referente ao mês de fevereiro ao mês de outubro de 2005 para pagar para os professores. A União não quer pagar a todos, na verdade não quer pagar ninguém, a União não gosta de pagar ninguém, né? A União é um péssimo exemplo para o cidadão, é o melhor cobrador que tem e o pior pagador que existe no país, né? Algumas pessoas só copiam da União essa última etapa, essa última faceta dela. E ficou acertado que os professores que são reconhecidos pela SANF através dos documentos acostados no setor de recursos humanos da SANF, o pagamento. Esses professores, essa relação está no site do SINDICEF. Essas informações podem ser buscadas em qualquer uma das nossas coordenações ou aqui em Porto Velho. E tem um grupo de 240 professores que apresentaram os seus documentos posteriormente, que foi encaminhado pelo sindicato, está lá na SANF, e que deve ser gerada uma segunda relação. Agora, é nossa missão informar os nossos filiados e tranquilizar aqueles servidores que não têm nível superior, que não estão constando nessas duas relações citadas, uma vez que o entendimento da nossa assessoria jurídica, do qual o doutor Elton faz parte, é que todo o pessoal vai receber, indiferentemente de ter nível superior ou não, até porque a União, em momento algum, se manifestou contra isso dentro do processo que tratou, ou tanto na matéria de conhecimento, quanto posteriormente, quando da execução, né? Então, são passos que estão sendo dados aí, importantes, para a gente resolver essa questão dos professores. Queremos também aproveitar aqui e registrar que no último dia 7 nós tivemos uma audiência muito importante para o servidor da transposição. O doutor Elton, o doutor Breno advoga também aí para vários sindicatos ligados à questão da transposição e nós fomos muito bem recebidos pela ministra Ana Reis, através de uma iniciativa do SINDICEF, né? Nós tivemos com a presença do Manelzinho, do Sintero, do Caio Marinho, do Sindisaúde, do Jales Moreira, do Sincepol e do Anderson Pereira, pelo Singeperon, representando todos os servidores. E a importância, doutor Breno, doutor Elton, os senhores que advogam nessa causa, é que aparentemente o governo tentou, no TCU, criar problema para a transposição, e eu acho que é lá que a gente vai esclarecer muita coisa e talvez contornar essa falta de vontade do governo, né? O governo pretendia não reconhecer o direito dos demitidos, o TCU já deixou claro que com relação aos demitidos não há nenhum problema, e surgiu a possibilidade de nós fazermos uma consulta a respeito dos aposentados, que a União não quer reconhecer, dos servidores de 87 a 91, que a União não quer reconhecer, e os demais servidores que não fazem parte da administração direta, o servidor da Assembleia Legislativa, o servidor do Tribunal de Contas, o servidor do Ministério Público, servidores da Assembleia Legislativa, né? E também dos servidores da administração indireta. Nós, inclusive, já conversamos com alguns parlamentares, porque o regimento interno
do Tribunal de Contas da União, ele estabelece um rol bem reduzido de pessoas que podem fazer consulta, né? Chefe de poder, presidente das casas do Congresso Nacional e presidente de comissão. Rapidamente nós já arrumamos um amigo presidente de comissão para fazer algumas consultas para nós, né? Então, registrar aí essa importante contribuição nossa para o processo de transposição, né? E talvez seja objeto de um programa nosso, vou tentar conversar com os colegas que dirigem os sindicatos, os principais sindicatos de servidores públicos, para a gente prestar informação também para essa massa de servidores que aguarda de forma paciente, mas assim sofrendo muito, principalmente trabalhando de graça para a União, para o Estado ou para a União, os servidores já estão aí 4, 5 anos trabalhando. Então, nossos agradecimentos à ministra Ana Reis e esperamos que a gente busque aí novas luzes no que diz respeito à questão da transposição. Doutor Breno, até recentemente, o governo federal ele cobrava 27,5% dos precatórios dos servidores. Nós, Sindicef, pagamos em 2005, 2006, 2 precatórios importantes que esses valores ficaram retidos, né? E o senhor que milita na área de direito tributário, o que há de novo nessa área e o que pode ser feito para buscar, para recuperar, restituir esses valores que ficaram aí retidos em decorrência dessas ações judiciais. Pois bem, Daniel, a questão do imposto de renda, ela é uma questão também de ordem constitucional. A Constituição Federal de 88, ela ao abordar o sistema constitucional tributário, ela, em seu artigo 153, ela fala que a União Federal poderá instituir o imposto de renda, né, sobre o lucro auferido, a renda auferida pela pessoa física ou pela pessoa jurídica, e ordena que esse imposto seja ordenado por alguns princípios, além dos princípios gerais da tributação, os princípios da universalidade, da generalidade e da progressividade. Então, dentro dessa sequência constitucional, a União Federal houve por bem prontamente, imediatamente instituir uma lei cobrando imposto de renda e estabelece a progressividade. Lamentavelmente, essa progressividade ela não atende o que a gente busca, o que a gente almeja, que é a concretude material da Constituição Federal. O governo federal, ele comodamente estabelece algumas alíquotas que variam de 7,5%, 15%, 22,5% até 27,5%, e essa comodidade atinge diretamente a classe média, a classe dos servidores, né? A doutrina, a jurisprudência, a academia, ela luta por uma progressividade mais densa, para alcançar 15, 20 faixas de progressões, porque ao assim a gente discriminar mais na progressividade, nós poderíamos tributar com maior riqueza de detalhe as distintas capacidades tributárias de cada contribuinte. E isso nós poderíamos colaborar para a diminuição da desigualdade regional, a distribuição de riqueza, enfim, para deixar de agredir de forma muito severa a classe média, ou seja, os servidores públicos deste país. Então, dentro desse contexto, dessa progressividade limitada, a legislação federal ela estabelece uma tributação de até 27,5% dos rendimentos dos servidores públicos no país. O que causa um mal-estar, o que gera um mal-estar em toda a sociedade, em todos os sindicatos atualmente, é que, além dessa tributação regressiva, há uma grande injustiça que vem sendo feita com aqueles servidores, com a luta dos servidores que vem procurando o judiciário ao longo dos tempos, né?
Hoje em dia, nós acabamos de escutar aqui a exposição do Dr. Elton, a sua manifestação em alguns casos. Há uma crescente busca pelo Judiciário, pós-Constituição de 1988, para garantir a esses servidores a implantação e a restituição de valores que indevidamente, ao longo dos últimos anos, vem sendo tolhido, vem sendo glosado do contra-cheque desses servidores. Você citou o exemplo da GEAD, o Dr. Elton citou um exemplo da aposentadoria especial, nós temos vários planos econômicos, plano Bresser, plano Collor, plano Verão, enfim, uma série de gratificações e de direitos que vêm sendo suprimidos ao longo dos anos, onde esses servidores têm que se sujeitar a um demorado, a um longo processo judicial que acaba resultando numa condenação da União Federal, da administração pública, ao pagamento desses valores, e esses valores são pagos na forma de precatórios, né? Precatórios judiciais é uma forma, é uma fila que é formada de credores do Estado, de credores de vitórias judiciais perante o Estado, e esses servidores acabam esperando 10, 15, 20 anos. Então, após todo esse processo moroso, esse processo traumático de 15, de 20 anos, os servidores acabam felizmente recebendo as suas gratificações. Só que essas gratificações, essas conquistas, elas se referem a vários períodos, a vários meses. Existem processos judiciais que eles almejam a condenação da União ao pagamento de gratificações correspondente até 120 meses, 80 meses, e são pagos de uma só vez. São pagos de uma só vez em razão dessa triste realidade dos precatórios atualmente. E a gravidade salta aos olhos pelo fato de que, ao efetuar o pagamento, ao ser compelida por ordem judicial a efetuar o pagamento, a administração pública ela efetua a retenção na fonte, ela almeja tributar na fonte com a alíquota máxima do imposto de renda. Só para a gente, para quem está nos vendo em casa, ele compreender melhor, eu gostaria que o senhor abordasse dois aspectos para nós. Qual é o entendimento técnico do governo que justifica eles a descontarem a alíquota máxima e qual é o trabalho que os advogados fazem para buscar a proteção do contribuinte, para buscar uma alíquota menor ou, em alguns casos, o isentá-lo totalmente de contribuição previdenciária, no caso de contribuição de imposto de renda, nessas questões específicas. Então, o governo federal, ele aproveita o fato de que os rendimentos são pagos de forma acumulada e ele tributa com o que se chama no direito fiscal através do regime de caixa. Vou receber uns rendimentos acumuladamente, esses valores passam em muito do teto de tributação de progressividade de 27,5% da tabela do imposto de renda e acaba sofrendo uma tributação de alíquota máxima de 27,5%. O que se discute no judiciário e o que se recomenda? Sensibilizar os órgãos da Receita Federal, sensibilizar os órgãos judicantes do Poder Judiciário, no sentido de que, nesse caso, tem que se aplicar não o regime de caixa, mas sim o regime de competência. Se esses servidores recebessem as suas gratificações normalmente, nas épocas próprias, sem ter que se sujeitar à fila dos precatórios, eles não iam ter que pagar nenhum imposto. Esses rendimentos não ultrapassariam o piso de isenção.
Então, a grande injustiça atualmente é que o governo federal aplica o regime de caixa, tributando com a alíquota máxima de 27.000%, rendimentos que deveriam ser tributados abaixo do piso de isenção, ou seja, seriam considerados rendimentos isentos ou não tributáveis. Doutor Breno, eu sei que o senhor atua como advogado, doutor Elton, e o direito tributário não é diferente. O senhor poderia explicar para aqueles que estão nos assistindo nesse momento, que não são conhecedores de direito, como é que é o mecanismo que você, como é que funciona o Poder Judiciário, né? As diversas instâncias que você tem, né? Que você às vezes tem que vencer a todas, desde o primeiro grau até o STF, para poder ter uma decisão consolidada, o chamado trânsito em julgado, né? Até para que o telespectador consiga entender o porquê da demora de um processo judicial. Então, primeiro nós temos que separar, Daniel, as duas esferas de atuação do judiciário. Num primeiro instante, o judiciário, por provocação dos sindicatos, por provocação dos servidores, o judiciário garante o pagamento dessas gratificações, dessas remunerações indevidamente glosadas dos servidores, né? E esses processos demoram, às vezes, 10, 15 anos, porque são processos que passam por todas as instâncias de jurisdição e quando a União, o Estado, o município é condenado, os servidores ainda têm que aguardar a fila dos precatórios. Na formação do precatório, quando é montado a liquidação desses valores para os servidores, por orientação da Receita Federal, há uma pretensão de retenção. Depois de 10 anos, de 15 anos de espera, há uma pretensão de retenção de 27,5%. A partir deste momento, somente a partir deste momento, da formação do precatório, é que os contribuintes, através dos sindicatos, das entidades organizadas, é que podem submeter novamente ao judiciário a sua irresignação contra esse lançamento fiscal. Então, a partir da formação é que eles vão procurar novamente o judiciário, geralmente procura perante a Justiça Federal de primeiro grau, o pronunciamento judicial no sentido de que esses valores não são tributáveis, porque deve ficar abaixo do piso de isenção. Ao conseguir uma decisão de primeiro grau, a Fazenda Nacional, ela sempre interpõe o recurso. Essa matéria tem sempre o reexame necessário por interposição de recurso da Fazenda Nacional e vai para um segundo colegiado judicante, vai para um tribunal de segundo grau. No caso da Justiça Federal de Rondônia, esse tribunal se situa em Brasília, que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Posteriormente, dependendo da conclusão e das matérias ali ventiladas, ainda é possível existir a apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça nas questões infraconstitucionais ou até mesmo o Supremo Tribunal Federal, quando houver uma discussão constitucional. A notícia interessante é que, felizmente, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça, que são os órgãos de cúpula, seja em direito constitucional, seja no direito infraconstitucional, eles vêm consolidando o direito desses servidores no sentido de que a União não deve tributar pelo que se chama de regime de caixa, e sim pelo regime de competência. Ou seja, esses valores recebidos acumuladamente devem ser diluídos mês a mês, exercício por exercício, de forma que a tributação não seja feita acumulada. Ao fazer essa liquidação, esses valores estão sendo desonerados, o judiciário vem devolvendo para os servidores aquela retenção indevida de 27,5%. O judiciário, Daniel, ele
ele vem, aliás, de público, eu gostaria de registrar um elogio para o Poder Judiciário, né? O Judiciário nesse país, pós-88, é a grande trincheira do servidor, é a grande trincheira do cidadão. Nós acabamos de conversar sobre a aposentadoria especial, onde o Judiciário teve que acolher um mandado de injunção para denunciar a omissão do Poder Legislativo na regulamentação de uma matéria. E aqui no imposto de renda é a mesma coisa. A Constituição Federal garante aos contribuintes o tratamento igualitário, garante aos contribuintes uma justiça fiscal e uma justiça social, e a Receita Federal, por interpretações internas, por orientações normativas, acaba tributando de forma desigual. Então, o Judiciário ele vem ponto a ponto, caso a caso, aplicando o princípio da capacidade contributiva, aplicando o princípio da isonomia e alcançando a desoneração fiscal desses rendimentos oriundos de precatórios judiciais. A própria administração pública, diante dessa posição do STJ e do STF, eles não têm algum entendimento administrativo de que deva ser aplicado o regime de competência e não o regime de caixa? Então, Daniel, a partir de 2009, a Fazenda Nacional, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, editou um provimento no sentido de que a Fazenda estava autorizada a não recorrer dessas discussões judiciais. Ou seja, a própria Fazenda Nacional já tinha um reconhecimento nesse sentido. Posteriormente a essas decisões, veio novas instruções normativas também agasalhando o pleito dos contribuintes, mas são orientações que na prática a gente não consegue ver aplicabilidade. Infelizmente, até hoje ainda existe a pretensão de retenção dos 27,5%. Perfeito. Lembrando que a gente não está abordando nenhum caso específico, por causa das vedações de ordem ética, não poderíamos cometer infrações éticas aqui na presença do Conselho Federal da OAB, né? Ficaria mal para nós, que pese os três que estão aqui à mesa são advogados, né? Esses assuntos são extremamente apaixonantes, nós já estamos chegando próximo aqui do final do nosso programa e nós queríamos ainda prestar algumas informações, principalmente ao pessoal do ex-território que tem um plano Bresser, né? Nós estamos há 2 anos esperando que o doutor Afrânio faça o pagamento, até o presente momento ele ainda não fez, vamos tomar alguma iniciativa política com relação a isso. E nós tivemos no STF na última semana e a parte controversa está para ir para o plenário. Ou seja, talvez saia primeiro lá em Brasília, antes do doutor Afrânio resolver todas as dúvidas que ele tem com relação ao processo. Nós temos um pouquíssimo tempo aqui, mas eu gostaria que o doutor Breno, em nome de uma mulher que seja mãe, ele se despeça e mandando um abraço carinhoso para ela. Então, lembrando que amanhã, para quem está vendo pela TV, ou hoje quem está ouvindo pela Rádio Globo, é Dia das Mães. Então nesse dia especial do Dia das Mães, eu gostaria de, em nome de minha esposa, a doutora Beatriz de Paula, que está gestante esperando um nenê, nosso filho, desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães, registrando todo o amor que elas externam aos filhos, à sociedade. Doutor Elton. Eu vou quebrar o seu pedido e vou fazer o cumprimento final a 2 mulheres. Vou fazer o cumprimento à minha mãe, Dona Sônia, que eu vou desejar a ela feliz Dia das Mães, e também a minha esposa, Ana Cláudia, mãe do João Vitor e da Natália. Desejar as 2 feliz Dia das Mães. E eu quero me despedir aqui, agradecer aqui a oportunidade, agradecer aos 2 que vieram contribuir com a gente, em nome de 3 mães do Sindicef, que é a dona Aparecida, a professora Iliete e a professora Ivan Francisca, abraçar todas as mães, né? E em nome da minha esposa Esther,
e a minha sogra, Dona Gilda, e a minha tia Leonir, que hoje é minha mãe, já que a minha mãe faleceu há algum tempo, e a minha tia Maria, que se Deus quiser, semana que vem vou ter a oportunidade de ver. Um abraço, um beijo no coração de todas as mães e obrigado e até o próximo programa.